Particularidades. Olhemos, no mundo espiritual, certos tipos de provas. Escapa-nos o conhecimento das particularidades que possam ocorrer. Somente Deus sabe tudo e concede a nós o que pedimos, desde que nos sirva de lições valiosas. Fica a critério da nossa liberdade a solução dos problemas que deverão surgir em meio às provas escolhidas. O gênero de provas já escolhido, mas um mundo de reveses provenientes delas escapou à razão, e teremos que criar defesas na hora que surgirem, ou então seremos envolvidos por eles. Em tudo sobressai a nossa parte, para aprendermos a cuidar de nós mesmos. Quando traçamos as diretrizes para uma nova vida no mundo, nós não podemos prever todos os pormenores que surgirão no decurso dessa vida. Para todas as escolhas, e em meio a todos os entraves da vida, a inteligência humana e espiritual deve apelar para Jesus. Ele é o único que tem solução para todos os impasses, e quem estiver ligado ao Evangelho do Mestre não erra o caminho para sua libertação espiritual. Quem fizer uso da prece diária, com humildade, receberá sempre a inspiração para o que deve fazer em obediência às leis que nos governam. As particularidades voltadas para o mal, que possam acontecer na nossa existência, cabe-nos transformá-las em ondas do bem. Eis a nossa parte, mostrarmos àqueles que nos abonaram a descida para a terra, que estamos compreendendo a misericórdia divina. Em muitos casos somos inconscientes. Se tomamos uma estrada para percorrermos, escolhemos essa estrada, e não o que deve acontecer durante a caminhada. Eis porque a fé é a nossa segurança de vida e de vitória. Preparemo-nos para as devidas soluções e, em quaisquer circunstâncias, não devemos omitir os nossos valores morais e espirituais. A coragem com Jesus é força igualmente poderosa em todas as nossas etapas. Ela nos anima para enfrentarmos todos os inimigos, fora e dentro de nós, vencendo-os. A reencarnação não deixa de ser uma aventura, pois descemos para as sombras sem saber o que vamos encontrar, e temos apenas uma leve intuição que nos ajuda a lembrar o que é verdadeiramente uma luta pelos infortúnios que criamos no passado, e que esse é mesmo um processo de libertação espiritual. No entanto, a bondade de Deus é tão grande que nos ajuda em todos os passos, na sutileza das leis. Ninguém fica órfão da assistência dos benfeitores da verdade. A ordem é avançar, orando e vigiando em todos os momentos. Assim como muitos espíritos que passaram pela terra nos deram exemplos vivos de fé, e venceram pelo amor e pela caridade, todos os outros da retaguarda, sendo filhos de Deus, têm as mesmas oportunidades de aprender a lutar e a vencer os maiores de todos os inimigos, aqueles que moram dentro de cada um. O homem vive hoje ignorando o amanhã, mas, tendo fé, diante de todos os acontecimentos contrários à lei da caridade, Deus o inspirará no que deve fazer, conquistando alegria por conservar a consciência tranquila e o coração batendo no ritmo do coração de Cristo. 05. Afinidade. Espíritos que podem escolher suas provas, mas sempre dentro de uma escala de provações. Até a escolha deve obedecer a determinações. Liberdade maior, somente aos espíritos superiores. Por vezes, o espírito que tem certos defeitos a corrigir nasce em família com as mesmas faltas a serem corrigidas. Aí é que está sua maior prova, e a solução do problema está dentro dele. Como nos fala o livro dos Espíritos, uma alma que tem instintos de se apossar do alheio nasce em família que gosta de roubar. Esse espírito deve se esforçar, dentro do ambiente favorável ao erro, para se libertar daquilo que precisa para se tornar livre. Se renascer no lar já é motivado pelo Evangelho, entre pessoas que já se limparam das mazelas das paixões inferiores,
qual o esforço que ele terá que fazer para o seu aperfeiçoamento. Sabendo disso, escolhe lá compatível com as suas tendências. Isso é analogia de sentimentos. Atraímos o que somos. Esta é a lei. Quando o mundo passa para a escala de mundo superior, os espíritos nele instalados, que se esquecerem da corrigenda, vão para outras moradas em plena conexão com os seus sentimentos. Essa é a lei de justiça, e mesmo do amor. O espírito inferior, que ainda não despertou para a realidade, indo morar em um mundo de luz, criará problemas inúmeros para os seus habitantes, que não merecem esse tipo de companhia. Cada qual deve estagiar no lugar que a justiça indicar. Locais esses que irão servir como escola, onde os processos grosseiros despertarão as qualidades nobres que se encontram latentes em todas as almas. Deus a ninguém desampara. A terra se aproxima dessa mudança, e quem a herdar será feliz, pois não mais fará dívidas. Quando a terra mudar de dimensão, sair das provações para ser um mundo de regeneração, e daí para a casa superior onde deverão habitar somente espíritos de paz, os espíritos inferiores não terão oportunidade de voltar a ela, mesmo querendo. Soframos, pois, com paciência, o que for necessário para a limpeza do fardo, no preparo para o paraíso, que pode ser a própria terra. O Cristo, através da doutrina espírita, vem anunciar o último aviso, de que o trigo se encontra maduro, e que a qualquer hora os ceifeiros virão à lavoura para colhê-lo e separá-lo do joio, que será queimado. Espíritas, aproveitai as oportunidades de renovação do vosso interior, e trabalhar com afinco no bem, fazendo da caridade a bandeira de luz que vos poderá guiar para a verdadeira fraternidade. A lei dos iguais é absoluta. Buscamos sempre estar ao lado daqueles que pensam do mesmo modo que nós. As ações pedem respostas e elas são do mesmo naipe, induzidas pela lei de justiça. O não façais aos outros o que não quereis para vós mesmos. É o melhor roteiro para quem quer tranquilizar a consciência. O espírito, ao chegar o momento de reencarnar, às vezes, não escolhe nascer entre pessoas de má vida, porém, as circunstâncias o induzem para tal. Não havendo outro recurso, ele aceita, e às vezes até escolhe isso, pois o caminho melhor é se redimir no mesmo ambiente em que errou. A perfeição exige luta, e para isso Jesus deu o maior dos testemunhos, subindo o Calvário com dignidade, perdoando e amando os que o injuriavam, dizendo que eles não sabiam o que faziam. Verdadeiramente, se eles soubessem, não fariam o que fizeram ao maior espírito que já veio à Terra, protetor da humanidade, desde o princípio da formação do planeta. 06. Concessão de provas. No campo das escolhas e das concessões, há uma coisa que fala mais alto, a maturidade da alma, que mostra a necessidade das provas. Pode um espírito pedir a riqueza? Segundo a resposta à pergunta, isso é atendido. Alguns usam o ouro, fazendo dele motivo de glória na sua vida, e outros, carentes de lições que lhes possam preparar para o futuro, usam maus recursos da fortuna, por lhes faltar maturidade da vida, que o passado não lhes conferiu. É muito engenhosa a vida do espírito, porque os espíritos se encontram em escalas diferentes, uns dos outros. Às vezes, os próprios benfeitores que ajudaram na reencarnação de um espírito não perceberam que ele, pela sua fragilidade, desviaria seus dons e torceria os poderes que a vida lhe colocou nas mãos. Mas Deus sabia de tudo e acedeu como motivo de experiências que o espírito deve acumular, para aprender melhor as lições recebidas. Deus nunca erra, e somente põe fardos pesados em ombros fortes. Se o homem está passando por duras provações na terra, é preciso que busque a força em Jesus,
cultivando a humildade, a paciência e o amor, que o Mestre abastecerá seu coração de energias compatíveis com as suas necessidades. Temer a vida é desconfiar da bondade de Deus. Jesus está sempre atento aos nossos passos, a nos ajudar na subida dos nossos calvários, e sempre aparecem irmãos como Siraneus, a nos ajudarem a carregar a cruz das nossas provas. Pedir riquezas e poderes é pensamento de muitos ao descerem à terra, mas, entre pedir e ser concedido há uma grande distância, porque o Pai vela muito por seus filhos, principalmente pelos que não sabem o que querem. É preciso que o encarnado pare e medite no que tenha pedido, procurando fazer o melhor para a sua vida. Tudo pode mudar, se mudar o clima de vida. Pode-se sempre fazer mais, além do que se tem em seu programa. O seu destino depende dele próprio. O Senhor sempre favorece novas oportunidades para quem tem boa vontade de servir, de ajudar com amor, e tem na caridade a força de salvação. Procuremos Jesus no silêncio do nosso aposento. Oremos a Ele em secreto. Porém, não fiquemos somente na oração. Coloquemos as nossas mãos no trabalho honesto e justo, que mãos invisíveis se aproximarão de nós ajudando-nos a libertar o coração das paixões extravagantes que o mundo oferece, por meios difíceis do espírito comum escapar. A missão do Espiritismo é reformar o homem e ajudar a despertar os espíritos endurecidos para o amor. Não há outro caminho para todos nós. O Evangelho é o livro da vida, para que tenhamos mais vida, e com abundância. Se negarmos o bem, estaremos envolvidos no mal. Não podemos deixar de falar da relatividade em todos os campos do saber, mesmo da aplicação das leis de Deus, porque as desigualdades de evolução dos espíritos é uma realidade inconteste. Um espírito bom pode nascer em um lar em más condições, para soerguê-lo, bem como pode ter dívidas do passado com aqueles com quem vai conviver na carne. Em qualquer circunstância, devemos amar, servir e perdoar, lembrando-nos sempre de Deus, nosso Pai Celestial, e do nosso maior guia, Jesus Cristo. 07. O Espírito na sua origem. O espírito na sua origem é simples e ignorante, contudo, ele tem a devida assistência na sua jornada inicial. Ele é guiado por benfeitores espirituais que o conduzem pelos fios do instinto, com toda a segurança. Ele, nesse estado da alma, ainda não sabe cuidar da sua própria evolução. O seu despertamento vem pelas vias naturais, na gradação que o progresso pode dar, onde não participa a seu esforço próprio, por não ter conhecimento da sua tarefa na Terra, a não ser pela intuição das leis que dormem no fundo da sua consciência, forças essas que despertam com o perpassar do tempo. Ao raiar dos primeiros sinais de individualidade, o espírito passa a escolher o que mais lhe convém, sem raciocinar no que poderá acontecer. As facilidades levam-no ao orgulho e ao egoísmo, e a violência cresce pelo poder da razão. Assim, o instinto que antes serviria de guia, se atrofia na sua origem. É bom que não acreditemos que foi culpa da própria alma, ao escolher os caminhos que se tornarão em karma, em faltas que atraem reações compatíveis com o que foi feito. São processos criados por Deus, para educar todos os seus filhos. Eis porque todos passamos por esses meios, e deles tiramos muito proveito no desenrolar do tempo, sob a elasticidade do espaço. Muitos espiritualistas e espíritas custam a entender o que é livre-arbítrio. Basta pensar que Deus é onisciente e que, quando fez o espírito, sabia desses caminhos que ele, na sua origem, deveria percorrer. Ele deixa a alma tomar esses roteiros por saber que são os melhores para o seu engrandecimento espiritual. Como discutir com o Senhor? Ele não pede opinião aos homens, nem mesmo aos anjos para fazer as suas leis.
Ainda existem muitos segredos nas origens da alma, que no amanhã todos iremos saber. O conhecimento é gradativo. A criança se alimenta de leite materno, e o adulto de alimentos mais grosseiros. Assim são os espíritos, assim é a lei. Todo livre-arbítrio é inspirado nas leis universais. Daí, se pode deduzir que somente Deus comanda tudo, desde a matéria primitiva na candura da sua origem, até a sua corte celestial. A liberdade que cresce com o crescimento espiritual somente não sofre interferência quando tudo se encontra na harmonia, que corresponde às nossas necessidades. O espírito foi feito simples e ignorante, mas, por dentro, carrega consigo, como tesouro divino, a vontade de Deus. Podemos dizer que tudo que ocorre com o espírito são processos de despertamento espiritual, de modo a levá-lo a conhecer a verdade. O Senhor Supremo nunca se esquece de seus filhos em todas as circunstâncias, e ainda nos ensina a nos ocuparmos de nós mesmos. O bem que fazemos a nós e aos outros verte de leis naturais e se afina com a consciência, de modo a nela permanecer para a eternidade. O mal nos incomoda, por isso deve sair de dentro de nós, cedendo lugar ao amor e à caridade. O óleo não se mistura com água. Jesus Cristo, devemos dizer sempre com alegria, foi a misericórdia de Deus para a humanidade, que veio nos ensinar a acelerar nosso crescimento e nos tornar livres, mais depressa, das paixões inferiores e, com isso, saber tomar as decisões acertadas em todos os caminhos que nos compete trilhar. 08. Espaço entre as provas. Tu não tem condições de escolher, logo após a desencarnação, quando deverá ocorrer sua próxima vida na Terra, principalmente se está envolvido pelas paixões terrenas. É necessário que tenha um tempo. Pode acontecer a um espírito mais consciente de seus deveres reencarnar logo. Mesmo assim, é muito raro não haver intervalo entre as duas vidas. Não podemos precisar ao certo a duração desses intervalos. Tudo, tornamos a dizer, é relativo. Os espíritos inferiores, relata o livro dos Espíritos, acreditam na eternidade das penas. A sua mente foi trabalhada nisso por muitos anos e o condicionamento não cede lugar facilmente para outras ideias, a não ser com o trabalho do tempo. Há espíritos que demoram séculos para voltar à carne, e outros, pouco tempo. Depende das necessidades de cada um e da vontade de Deus. A doutrina espírita evita o equívoco sobre as leis que as velhas religiões interpretaram mal e nas quais, ainda mais, acrescentaram leis humanas, enxerto-se com vista aos lucros materiais, para submeter as almas aos seus caprichos. O Espiritismo dá lições valiosas no sentido de libertação, ganhando tempo, de maneira que o espírito, logo depois da libertação física, passa a entender com mais facilidade o mundo em que foi chamado a servir. Tudo precisa de preparo, e o Pai Celestial não se esqueceu de escolas de todas as naturezas, estendidas em profusão por todos os mundos habitados, e certamente nos mundos espirituais, onde os espíritos puros e inferiores trocam, em todos os encontros, experiências necessárias ao crescimento de cada um. O objetivo da vida é despertar os valores do espírito, dar-lhe condições para que ele cuide de si mesmo, sob as bênçãos do Criador. Quem começa a conhecer essas verdades passa a persuadir-se a si mesmo, porque somente Deus e Ele sabem cuidar das suas necessidades. Tudo o que vier de fora servirá como toque, mas as decisões e a vivência devem nascer de dentro, pelo esforço próprio. Não há violência pelas forças superiores, há exposição pelos comandos maiores. Quando a alma já deixa a carne com algum conhecimento, ela avança com mais rapidez no seu despertamento espiritual.
No fundo de todas as escolhas aparece a